Estamos de volta, muito bacana esse coral, parabéns aí aos nossos cantores. E agora, na programação do EMBRA, começa o Fórum dos Profissionais de Administração Mais. Para dar início, nós vamos assistir a mensagem da coordenadora geral do Fórum em questão, a administradora Erlígenas Araújo. Por estar em trânsito aéreo, ela não conseguiu falar ao vivo conosco, mas fez questão de participar e gravou uma mensagem. Vamos assistir? Sejam todos bem-vindos ao nosso EMBRA 2021 e especialmente ao Fórum dos Profissionais de ADM+. Serão 2 dias especialmente para os ADM+, com palestras e debates interessantíssimos mostrando a importância do ADM+, na nossa formação, na nossa profissão. Bem-vindos e aproveitem! Muito obrigada, conselheira. Um abraço para a senhora. E agora sim a gente dá início à roda de conversa. Você está preparado para se aposentar? E para fazer a moderação, eu convido a administradora Maria Isabel Vitória de Carvalho, ex-conselheira efetiva do Conselho Regional de Administração da Bahia. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, Maria Isabel. Obrigada, Elisa. Boa tarde. Boa tarde. Agora é com você a apresentação dos nossos convidados, a moderação e a roda de conversa. Fique à vontade. Obrigada mais uma vez. Primeiramente, eu agradeço ao Conselho Federal de Administração e ao CRA Bahia a distinção de me designarem como moderadora dessa roda de conversa. Você está preparado para se aposentar? Que inaugura no cenário dos profissionais de administração o debate sobre um tema de relevância na atualidade, a crescente diversidade geracional. Esta é uma oportunidade de pensarmos os desafios e perspectivas que se apresentam aos profissionais ADM+, e como as organizações e a sociedade estão se situando perante eles, como o conhecimento, as habilidades, as experiências acumuladas podem contribuir para agregar valor aos diversos segmentos. Assim, com grande satisfação, cumprimento o administrador Diego Cabral Ferreira da Costa, o professor Ricardo de Faria Barros e a professora Terezinha Covas Lisboa, que irão compartilhar seus conhecimentos sobre as mutações, transformações e impactos advindos do ingresso na idade madura. Nessa roda de conversa, primeiramente, cada palestrante irá expor suas ideias num período de 20 minutos. Em seguida, vamos circular a fala e contemplar as perguntas. Primeiramente, a professora Terezinha Covas Lisboa dará início aos trabalhos, nos trazendo considerações sobre o idadismo, preconceito que ocasiona a discriminação contra as pessoas idosas, contribuindo para a marginalização e eventual exclusão social de profissionais ativos, produtivos, com vastos conhecimentos. Professora Terezinha é administradora, conselheira federal suplente pelo Estado de São Paulo, tem pós-doutorado em administração pela Florida Christian University, doutorado em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em administração dos serviços de saúde pelo Centro Universitário São Camilo, além de várias especializações. É docente titular da Universidade Paulista, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde e de vários grupos de excelência do CRA São Paulo. É professora convidada do mestrado em Educação e Administração da Florida Christian University, membro do núcleo estruturante do programa de mestrado em Administração dessa universidade e também membro do conselho editorial de sua revista científica. É perita judicial na área de administração e autora de livros e artigos publicados em diversas áreas. Estamos curiosas e curiosos, professora Terezinha, para conhecer um pouco mais sobre este assunto tão instigante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo um tema tão polêmico e cumprimentar os convidados e cumprimentar principalmente o Conselho Federal por essa iniciativa do EMBRA, mais uma vez, reunindo tantos profissionais. O tema realmente muito polêmico, muito atual,
e fiquei muito feliz de vocês me designarem para falar sobre os preconceitos, discriminação e marginalização, que é são 3 vertentes que são muito discutidas atualmente em função até dessa nova situação que nós estamos vivendo, da pandemia, que afastou, inclusive, vários profissionais pela idade, ficaram em casa, uns em home office, outros não, ficaram afastados pela idade mesmo. E com isso deu para fazer uma reflexão muito grande sobre o momento. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a nossa idade, né, como idoso. Porém, nós temos que levar em consideração os aspectos não somente físicos, mas os psicológicos e os intelectuais. É um momento, inclusive, que nós estamos vendo empresas que já têm na sua própria cultura o afastamento de alguns empresários, de alguns dirigentes, de acordo com o seu estatuto, através do pensamento de que, ao chegar aos 60 anos, ele se afasta. E ou vai para o conselho de administração, ou realmente ele se afasta definitivamente. E realmente é um momento em que ele pode contribuir de forma muito rica, uma vez que o conhecimento, a carga de conhecimento ao longo dos anos, privilegia bastante o crescimento da empresa e sua expansão. Nós temos vários exemplos sobre isso, um deles o próprio Grupo Pão de Açúcar. E o que eu acho mais interessante é que, com o afastamento de alguns empresários de destaque no Brasil, eles conseguem formatar um novo empreendimento, um novo momento que cresce tanto quanto o anterior, né? Então, no Brasil, nós estamos vendo que a nossa faixa etária, eu falo nossa no geral, né, o homem brasileiro, hoje até os 76 anos de idade é a sobrevida dele, que anteriormente ela era bem mais baixa. E é um momento em que ele pode realmente contribuir de forma expressiva. Nós temos lá no Conselho Regional aqui de São Paulo um grupo sênior, e são pessoas que realmente estão numa atividade profissional grande, tanto na docência como nas empresas. E eu sempre discuto isso com os grupos de excelência que eu faço parte, inclusive um deles é da área da educação, que é justamente na própria faculdade, na própria instituição de ensino, que nós poderíamos preparar esses jovens para o entendimento dessa expectativa de trabalhar juntamente com as pessoas mais velhas, com as pessoas com mais experiência. Nós temos legislação, inclusive, que nos privilegia nesse sentido aqui no Brasil, que é a Lei 8842, que assegura o direito, né, da sobrevivência na sociedade, sem discriminação, também através da 9.029, sem discriminação também de idade, raça, gênero, e principalmente por essa oportunidade do nosso empresário, do nosso administrador mais vivido, poder trabalhar de uma forma coerente. O Sistema S, inclusive, ele tem cursos realmente que são que objetivam criar um empreendedorismo até para, vamos pôr entre aspas, terceira idade, porque são tantas denominações que dão, né, para os mais velhos, mas eu tive a oportunidade, eu tenho uma consultoria e vi o quanto as pessoas que estão aposentadas estavam criando alguns empreendimentos, alimentos, vestuário. Uma senhora próxima ao meu escritório criou um brechó, vamos assim dizer, de crochê para vender, e ela vendeu bem, e é uma senhora já de acima dos seus 75 anos, então o empreendimento ele não tem idade, pelo contrário, ele tem uma carga de conhecimento muito grande para poder se disponibilizar para a sociedade. Eu repito, acredito que na própria instituição de ensino nós temos que preparar esse indivíduo para ele entender e saber que ele vai conviver com essas pessoas. O conselheiro Edalberto Chiavenato, ele é uma pessoa que já tem uma carga de produções científicas muito grande, ele sempre também questionou essa situação da idade e da permanência do administrador na empresa.
É um momento que ele pode disseminar esse conhecimento, pode preparar pessoas. Nós tivemos aqui no Senai, em São Paulo, até há 3 anos atrás, um ex-consultor que treinava vendedores, com 82 anos. Então, vejam, de uma lucidez perfeita. Claro que ele estava com problema de saúde física, mas o aspecto psicológico dele foi muito grande. Na área do direito, nós temos inúmeros juristas que produzem, que fazem parte do corpo do sistema educacional, que escrevem, produzem, se apresentam em congressos, uma carga de conhecimento muito grande. E nós temos os nossos administradores, os nossos presidentes até, que estão atuando de forma brilhante, né? E isso é um exemplo de que nós temos a possibilidade de ganhar esse espaço e de ter um entendimento. Mas o que eu considero nisso tudo? A questão cultural brasileira. Quando nós viajamos para fora do Brasil, nós conseguimos detectar que algumas pessoas com mais idade estão à frente de recepções, estão dentro de shoppings trabalhando. Aqui em São Paulo também nós temos aqui o exemplo do Grupo Pão de Açúcar, que tem uma carga grande de profissionais, de colaboradores acima dos 60 anos. Então, nós temos assim exemplos muito expressivos. Eu citei o caso do exterior. Alguns hospitais dos Estados Unidos colocam na recepção as pessoas mais velhas, que são aquelas que são mais sorridentes, vamos assim dizer, recebem de uma forma humanizada. São pessoas que já estão praticamente com seus filhos criados, têm netos, mas estão ali à frente para receber de forma humanizada aqueles que vão procurar a sua cura ou a resolução de algum problema. Então, nesse momento em que nós vamos discutir essa temática, nós temos que nos conscientizar de que, à medida que a população vai envelhecendo, e o IBGE já apresentou uma carga de praticamente triplicando o número de idosos no Brasil, nós temos que realmente preparar esses jovens para esse momento. E por que nós temos que dar continuidade a tudo isso, né? Eu elenquei algumas situações aqui do investimento que as pessoas mais velhas, aposentadas até, eu posso me incluir no pacote? Posso? Eu estou aposentada 2 vezes, né, como docente e como funcionário do Tribunal de Justiça, e continuo trabalhando, mas de uma forma seletiva, de uma forma em que eu deixo espaço para os meus herdeiros, vamos assim dizer, que eu chamo de linha sucessória, os meus alunos que irão realmente ocupar espaços administrativos, como estrategistas também. Mas qual é o maior investimento que nós temos com o passar dos anos? É a continuação desse trabalho para melhorar a sua qualidade de vida e, obviamente, da sua família e da própria sociedade onde você está inserido. Então, eu enxergo sob essa ótica. E vamos adquirindo novas habilidades, à medida em que nós vamos amadurecendo mais e mais, né? Então, nós não temos um limite, vamos assim dizer. Nós podemos ser mais seletivos, vamos aprender mais, né? Vamos aprender um novo idioma, vamos fazer trabalhos voluntários até, se as pessoas não quiserem trabalhar efetivamente numa empresa, mas se encontra bastante isso em organizações sociais, em igrejas, até em próprios hospitais, nós temos um voluntariado grande. Enfim, eu acho que essa situação, à medida que eu ocupo meu tempo trabalhando, obviamente a minha saúde ela fica melhor. Eu posso dar um exemplo também para vocês de uma banca de mestrado que eu participei aqui em São Paulo, na Universidade 9 de Julho, onde a aluna que defendeu até a dissertação, ela é oficial da aeronáutica, e a aeronáutica em São Paulo tem um centro de convivência. E ela participa do centro de convivência, e ela foi questionada por alguns idosos que fazem parte lá do centro de convivência, que eles gostariam de ter cursos EAD.
ensino à distância. Não uma pós-graduação com uma carga de horário grande, mas que eles pudessem compreender um pouco mais sobre empreendedorismo, participar de eventos, de cursos rápidos. E foi testado, através do comandante, se eles tinham a expertise com mouse, com programas, e tinham, porque são oficiais já da reserva e mais idosos. E o comandante comprou os notebooks, eles estão lá trabalhando, trocando informações, inclusive foi detectado nesse momento de que eles tinham os grupos no WhatsApp e se conversavam. Então, veja, nós não podemos analisar essa pessoa mais velha como fora, né, da realidade da tecnologia. Então, eu vejo assim, o preconceito, a discriminação e a marginalização é um aspecto social gritante. Ela parte de todos os sentidos, né? Uma vez que você se expõe no aeroporto, por exemplo, eles perguntam, sabe fazer o check-in? Já não é uma discriminação, nem um preconceito, mas é um desenho que foi passado, né? Se você vai a uma farmácia, né? A gente procura usar o CRA, mas aí já vem com o plano de saúde do idoso. Pergunta, tem o tal plano? Eu não vou citar o plano, mas tem o tal plano? Então, nós vemos assim numa sociedade que ela cria esse preconceito, ela discrimina e ela marginaliza. No meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade de escrever sobre as instituições de longa permanência, sobre o perfil do gestor em relação a isso. E visitei. A americana que eu fui, ela tem atividades. Até mesmo o próprio idoso, se ele fala 2 idiomas, ele recebe alunos para ele poder ajudar. Estudantes que estão fazendo curso nos Estados Unidos, eles conseguem fazer uma interatividade com o idoso que vai espanhol, inglês, para melhorar o idioma, né, a linguagem do aluno. Aquele que pinta, ou que é músico e compõe, e tem a liberdade de sair, não é confinado, então é cultural, dá para fazer esse comparativo. O nosso é muito cultural, já é familiar até, né, de que o mais jovem tem que cuidar do idoso quando ele se aposenta, então é uma discriminação quase que fazendo parte da cultura brasileira, eu enxergo dessa forma. Mas eu reafirmo, através da própria instituição de ensino, nós temos que apresentar para esse alunado que existe um campo de trabalho muito amplo para todos, seja o jovem, seja o mais velho. Nos cursos de tecnologia, nós estamos vendo uma faixa etária maior, diferente da graduação, da administração. A tecnologia está trazendo o pessoal mais idoso para fazer o curso, né? Então, a gente está percebendo tudo isso. Eu tenho amigos que já estão na faixa dos 70, que estão fazendo outra pós-graduação para atualização. Então, essa busca, eu acredito que ela seja gradativa, mas nós vamos conseguir fazer uma forma de mudar essa forma de pensamento da população. Essa dificuldade da inserção também do trabalho, não só pela idade, mas também pela própria questão financeira. Muitos querem continuar no mercado pelas questões financeiras, uma vez que a aposentadoria, às vezes, não cobre a sua qualidade de vida, a sua sustentabilidade, né? O seu conforto, mas eu acredito que nós tenhamos que fazer uma campanha ampla. E faço uma sugestão aqui para vocês, colegas, de que todos os conselhos, né, as regionais nossas, os conselhos estaduais, que eles discutam essa questão da inserção do mais idoso, do mais velho no mercado de trabalho. Eu acho que é importante para depois a gente poder fazer um cruzamento e conseguir conscientizar até dentro das nossas empresas de que realmente isso pode ser muito bem administrado. Eu cito um outro exemplo também de que alguns hotéis no Brasil
também discriminam a idade para camareiras, acima dos 55, 56 anos, né? Mas aí você entra em algumas limpadoras que prestam serviços terceirizados, você encontra as pessoas mais velhas. É uma inserção ali. Agora, na nossa área da administração, é importante que a gente se coloque e realmente exija que esse espaço seja respeitado e que tenha abertura para recolocação. É o momento que a gente pode trocar informações, criar, né, inovar, enfim, ter toda essa abertura. As nossas diretrizes agora do curso de administração, duas pessoas importantes, o professor Carbonari e o professor Chiavenato, estiveram à frente para mudar, justamente para inovar esse momento da administração. Espero que eu tenha atendido aí as expectativas, Isabel. É isso, professora. Obrigada. Parabéns pelas colocações e pelas informações também que nos trouxe. E assim, né, a gente observa que além desse aumento da expectativa de vida, a gente tem uma inversão na pirâmide etária com a redução da taxa de natalidade, que então alguns desafios são colocados para a sociedade, até em termos previdenciários, em relação à população já a partir de 2030, quando nós teremos mais pessoas idosas que jovens até 14 anos. Então, o Brasil está experimentando um envelhecimento proporcional mais acelerado que outros países, né? E precisamos ver isso. E nós, administradores, temos a questão do nosso próprio envelhecimento, do profissional de administração, mas também somos gestores de empresas, de organizações, onde essas pessoas estão trabalhando e temos uma certa responsabilidade em também criar uma cultura diferente de inserção e de permanência dessas pessoas. Eu acredito que isso seja um pouco o que aí o administrador Diego Cabral Ferreira da Costa, é conselheiro federal pelo CRA Sergipe, especialista em gestão de marketing pela Universidade Tiradentes, com MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, autor do livro Administração em Pauta, professor universitário, diretor técnico do Sergipe Tech e diretor da Câmara de Comunicação e Marketing do CFA. Ele vai nos brindar com a reflexão justamente sobre gerontecnologia, abordando o Senior Tech, o profissional ADM+, no cenário mercadológico e altamente tecnológico que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento de pandemia e saída da pandemia. Bem-vindo, professor Diego. Bom, boa tarde, obrigado, viu, Maria Isabel, aqui o Ricardo, a Terezinha também, pessoas muito legal estar com vocês aqui. Bom, Maria Isabel, esse tema é realmente instigante, né, porque as pessoas de uma idade mais avançada, e aí eu vou falar um pouco do meu pai, da minha mãe, porque eu tenho, graças a Deus, meus pais ainda vivos, graças a Deus e à medicina, né, porque ambos tiveram alguns problemas de saúde, mas meu pai tem 76 anos e minha mãe tem 64. Então, e essa questão da tecnologia ainda está muito agregada, né, nesse trabalho, nesse dia a dia dos profissionais, né, de forma geral. Então, quando a gente fala de melhor idade, terceira idade, tantos nomes, até a própria Terezinha comentou aqui, né, do administrador mais agora, do profissional de administração mais, da administradora mais. Então, a gente vê esse contexto todo em volta da tecnologia, mas a gente tem que agregar muito valor à técnica, a nova técnica, o novo momento, né, o amanhã. Mas é importante, Maria Isabel, entender que nós vivemos o hoje, né, o presente. Então, o próprio nome está dizendo já, né, nós estamos no presente, nós ganhamos o dia, né, esse momento para viver. Então, não importa muito a idade, porque temos que viver o momento atual. E aí vem essa questão do tempo também. Então, eu fiz algumas reflexões, algumas anotações aqui, e aqui eu quero falar para vocês o seguinte, ao invés de como vou me preparar para a aposentadoria, é como vou passar meu tempo livre. Essa é a pergunta. Então, não importa se está, né, com mais idade ou com menos idade, não importa se você tem 15, 18 anos de vida, ou se você tem 76 anos, como meu pai, ou a minha idade, que eu estou com 43, né? Até aqui no plenário do CFA, nesses dias me colocaram o banner, né, do
dos profissionais de administração mais. Eu agradeço ao Gilmar aqui e a Lia, também a nossa coordenadora, que me convidaram para estar aqui com vocês aí. Alguns conselheiros, Diego no administração mais, nos profissionais mais, você não vai ficar brincando. Estou conservado, né, pessoal, aqui para essa terceira idade, né? Fiquei brincando com eles, mas não importa a idade está muito na nossa mentalidade, não é? Então, tecnologia, né, essa ideia da terceira idade usando a tecnologia, precisa agregar valor. E assim, o que eu peço para quem está nos assistindo nesse momento, quem vai assistir depois, não é, que a gente está com um volume grande de pessoas assistindo. Eu vi aqui agora há pouco, tinha mais de 320, 330 pessoas no momento online, é que os jovens tenham paciência, muita paciência com os mais velhos, porque esse ensinamento vai ser importante. Então, eu converso muito com minha sogra, né, em Sergipe, a mãe da minha querida esposa Karine, e ela fala, mas eu não entendo, não sei mais, eu tirei o Pix porque eu não quero mais esse negócio de Pix, não aguento mais. Mas tem que ter calma, vamos com calma, vem cá, vamos ensinar, vamos ajudar. E assim, não é só o idoso, né, mas o adulto, ele aprende fazendo. Então a tecnologia tem que agregar a isso. Então, tecnologia, cursos de informática, e vai aprendendo. E assim, Maria Isabel, eu quero deixar espaço mais para as perguntas, então não vou usar meu tempo todo, tá? Eu só trouxe aqui 10 dicas rapidinhas aí para quem quer passar o seu tempo livre, independente de ser com 80 anos ou com 20 anos. Investir mais, aprender a fazer investimentos é o primeiro. Continuar trabalhando é o segundo, né? A Terezinha está aqui falando muito sobre isso. Adquirir novas habilidades é o terceiro. O quarto, aprender um novo idioma. O quinto, fazer trabalho voluntário, a Terezinha falou sobre isso também. Viver de forma saudável, então não importa, tá vendo? Não tem a ver com terceira idade ou com menor idade. O sétimo, criar novas amizades, também sempre. O oitavo, escrever memórias pessoais, isso é muito legal, né? Escrever um livro, escrever texto. O nono, realizar viagens dos sonhos, né? Que você sempre está sonhando em viajar, que é legal. E o décimo, que é o mais importante para todos nós, é descansar. Gente, precisa descansar, dormir às 8 horas por dia, né, relaxar, ir para uma rede aí na praia de Salvador, na praia de Sergipe, também lá em Atalaia, viu, Maria Isabel, né, Terezinha e nosso querido Ricardo. Então, deixa aqui essa mensagem, tecnologia nada mais é do que você tentar viver bem, com tranquilidade, com calma e aprender, né, aprender sempre. Então, deixo aqui meu abraço para todos e eu quero ver as perguntas aí, tá, Maria Isabel? Valeu, brigadão. Ok, obrigada. Isso, né? Muito importante, eu acho, essa coisa dessa aprendizagem, da gente estar aberto, de ter também projetos de vida, né? Essa liberdade que a gente tem quando eu já estou mais velha que sua mãe um pouco, viu, Diego? Então, quando a gente tem essa liberdade de ter o tempo, algum recurso, né? Muito ou pouco, mas tem definido, não tem aquela coisa de batalhar por ele todo dia porque temos uma aposentadoria, não é? E temos o conhecimento, alguma experiência, as aprendizagens que acumulamos. Então, essa liberdade de não ter que fazer nada, mas poder escolher o que fazer, é muito importante, não é? E dar sentido à nossa existência, dar sentido escolhendo aquilo que nos realiza e que contribui para o todo. Que a gente no Brasil está começando a falar, não é? Na generatividade, que os estrangeiros têm muito, os americanos, os próprios europeus, né? De contribuir para o mundo, para as causas, para as gerações futuras. Então, nossa geração, a nossa, a minha, de Terezinha, essa geração que está hoje acima dos 60, é uma geração que vem lá de muitas batalhas, de muitas lutas de direitos, de liberdade, de tudo isso. E agora nos cabe o quê? Professor, reinventar a velhice, não é isso? Diga aí, professor Ricardo, não é? Professor Ricardo de Farias Barros, que é psicólogo, mestre em gestão social e trabalho pela UNB, especialista em psicologia positiva, gestão de pessoas e coaching. Também é escritor e palestrante, com experiência em programas de preparação para aposentadoria, envelhecimento ativo e gerontolescência disruptiva. Bom, reúne experiências na criação de conteúdos das temáticas de gestão de pessoas, aposentadoria, revolução grisalha,
comportamento organizacional, liderança e gestão das emoções, e é editor do canal do YouTube Positiva Atitude e do blog de desenvolvimento pessoal e autogerenciamento Bode com Farinha. É proprietário da Ânimo Desenvolvimento Humano, além de autor de livros, dentre eles, Aposentei-me e Agora. Este é um mote para a nossa roda de conversa, né? Principalmente essa gerontolescência disruptiva e a revolução grisalha, que muito me agradam. É um prazer tê-lo conosco, professor Ricardo. Eita, Isabel, o prazer é todo meu. O bom mesmo é se a gente estivesse fazendo esse encontro aí em Salvador, já ia programar uma esticadinha mais tarde aí no Pelourinho, coisa e tal, muito bom. É um prazer, eu saúdo todos que estão online conosco agora, administradores, alunos, obrigado CFA, obrigado FIPEC, que me convidou via CFA de Brasília, né? Eu sou paraibano, moro em Brasília há 22 anos, né? É uma honra estar aqui com um grupo tão seleto. Terezinha foi coisas que eu fiquei babando, assim, eu disse, por muito tempo, Terezinha. Meu Deus do céu, como o nosso Brasil ainda não tem políticas públicas. Pois é. Para o que quer que a gente chame depois de 55, né? Terceira idade, melhor idade. Eu chamo agora de gerontolescência disruptiva. O gerontolescência teve o médico geriatra Alexandre Kalash. Cara, foi ele que criou esse tema. Adoro Alexandre Kalash. Gerontolescência. Vamos acabar com essa história de dizer que a gente está descendo a ladeira. Descendo a ladeira coisa nenhuma, a gente é nova etapa da vida, né? E o Diego traz um conceito. Diego, olha, se nós estivéssemos num encontro presencial, eu ia te dar um abraço e uma roxa e dizer, que coisa mais linda, meu Deus! Se Terezinha fala na perspectiva dos direitos, o Diego traz uma coisa. Vocês que estão em casa, não sei se vocês captaram nas suas empresas. Ele disse, não é uma questão de se preparar para, é do que você faz no agora. Isabel, tu pegou aí, que coisa mais linda. Obrigado, Diegão, obrigado. Muito bacana. Eu comecei essa história de um jeito muito estranho. Muito estranho. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, eu já era psicólogo e eu, com um grupo de outras pessoas, nós estávamos preocupados com a discriminação das pessoas com AIDS, tanto portadores do vírus da AIDS, como suas famílias, que eram literalmente expulsos, não tinham medicamento, não tinham lei, era horrível. E nós fundamos um grupo chamado Grupo de Apoio à Vida. Cuidávamos dessas pessoas. Este grupo foi para um encontro no Rio. E neste encontro no Rio, eu conheci a turma do Paraná que fazia esse trabalho. E uma das pessoas disse assim, vem cá, nós vamos ter um encontro aí com os aposentados das telecomunicações do Paraná. Ajuda a gente com a dinâmica de grupo, aí eu vim preparar, Isabel, a dinâmica de grupo, eu fiquei pensando, nossa, é um bando de gente meio cansada, então eu vou fazer umas dinâmicas assim, para o povo não se esforçar muito, umas coisas meio cabeça. Menino, quando cheguei em Londrina, eu vi aqueles aposentados da Telepar, tudo dançando, tudo interessado. Eu tinha uma dinâmica que eu levei no baú, eu digo, se der o uso, que era para fazer umas pipas, empinar a pipa, botar a pipa para voar, fizeram as pipas, botaram pipa para voar. É uma festa de... tem algo diferente acontecendo aqui. Aí, papai se aposenta. 45 anos de Senai da Paraíba, praticamente o fundador. Mamãe se aposenta, 40 anos de Senai da Paraíba. São vivos ainda, papai tem 84, mamãe 83. Viu, Diego? Eu tenho também essa felicidade que você falou. Aí, gente, papai deprimiu. Papai teve todas as síndromes de um aposentado que a instituição dele, àquela época, não refletiu sobre este momento. A aposentadoria, na psicologia e na psiquiatria, é considerada um dos lutos maiores.
um dos lutos maiores, assim como divórcio, perda de filho. Então tem que se preparar assim, ó, CFA, ó, parabéns, tem que se preparar, porque você se condiciona a sua vida, aquele batidão, gente. É 10, 12 horas, 30 anos, 40 anos, 45 anos, de repente... E aí? Meu pai teve todas elas. Teve a síndrome do ninho vazio, teve a síndrome do tempo elástico, que o tempo não para, a vida fica como Isabel falou, a vida precisa ter sentido, aí a vida fica no vazio, o tempo não para e você fica zapeando TV, zapeando TV, zapeando TV, no final do dia diz, papai, você viu o que? Não me lembro. Era um tempo sem sentido, não era o tempo de Kairos, não era esse tempo que o Diego falou de se permitir ao ócio, ao tempo livre, não, era um tempo sem sentido. E mamãe, virou secretária do apostolado de oração da Igreja do Rosário de Campina Grande, depois virou presidente do apostolado de oração, fazia as campanhas de grupo voluntário, passava a sacolinha na família para ajudar no seguinte, mamãe floresceu, papai murchou, de meu Deus do céu, o que é que tá vendo? Aí me lembrei daquele grupo lá de Londrina, e aí comecei a trabalhar com eles, com Itaipu, Copel, Banco do Brasil, sempre com pessoas que estavam se aposentando e a gente fica gera amizade, né? Porque a gente cria os links, os vínculos. Descobri algumas coisas que hoje a própria Organização Mundial de Saúde, em 2002, no documento sobre envelhecimento ativo, já colocou, o professor Kalash, nós estamos trazendo. Gente, aí vocês estão me perguntando, e seu pai, e seu pai, e seu pai? A bodega da esquina salvou meu pai. Como o Ricardinho salvou seu pai? A bodega salvou meu pai, a bodega da esquina. Ele ia lá, tomava a primeira, voltava para casa, dormia o dia todo. No final da tarde ele ia, tomava a segunda, voltava para casa, dormia o dia todo. Um belo dia o bodegueiro disse, o que é que o senhor faz de 6 a 8 da manhã? Disse, nada. Vamos comigo no sítio? Buscar umas coisas lá no sítio. Sítio é uma roça, uma chácarazinha pertinho. Me ajuda lá. Aí que eu trago aqui para minha quitanda. A bodega é uma quitanda, uma vendinha. Olha aí, ó. Arrumou um porquê viver. O bodegueiro salvou meu pai. Virou outro. Foi a melhor terapia que ele fez. Ele virou o gerente do sítio. Olha. Inclusive com desconto. Coisa mais linda. E aí, eu trago para vocês que estão nos escutando agora. Nesta mão, eu tenho exatamente 10 minutos que eu estou aqui com o meu cronômetro ligado. Nesta mão, eu vou trazer para vocês, assim como o Diego se permitiu trazer, eu vou trazer 10 práticas que, ó, maravilhosas. Porque se em 96, quando eu trabalhei com o grupo da Telepau, 96, tá? O meu primeiro trabalho com eles. Quando eu cheguei naquele auditório, eu perguntei, quem de vocês quer viver até 80 anos? Hoje, a pergunta é, quais seus planos para os seus 100 anos? O que é que você quer fazer até o seu centenário? Vai ficar inativo? Vai entrar no aposento e desistir de tudo? Vai achar que sua vida agora desce a ladeira? Eu tenho uma boa notícia. Você vai passar uns 30, 40 anos ainda achando isso, tá? E a má notícia, arruma o que fazer. Arruma o que fazer. São 5 coisas, 5 capitais que fazem toda a diferença. Nesses meus mais de 25 anos, aí depois escrevi um livretinho, desse tamanho, ó, você lê num fôlego, ó. Quem mandar e-mail para mim, ó, o moderador aí do YouTube, bota aí meu e-mail, quem mandar e-mail para mim ganha meu livro em PDF, eu mando para você em PDF, aposentei-me agora, eu não vendo mesmo, ninguém está comprando, não vivo de livro mesmo, mando tudo para você. 5 coisas, nessa mão, 5 capitais. O primeiro dele, o biológico. Cuida da saúde, meu filho, minha filha. Bora, pratica um exercíciozinho. Cuidado na gordura, cuidado no sal. O primeiro dele é o capital biológico. O segundo dele é o capital financeiro, né?
Ô, gente, como a gente maltrata. Meu pai e minha mãe se aposentaram numa instituição bacana, linda e maravilhosa, mas que a gestão é descentralizada e naquela época o Senai da Paraíba não tinha fundo de pensão. Não contratou um fundo de pensão. Como eles sofreram. Como eles sofreram. Então, segunda coisa, capital financeiro. Alô, alô, você que está me escutando, tu vai até os 100 ou mais. Cuidado para não ser o caixa dos filhos. Cuidado para não emprestar o cartão de crédito para toda a tua família, querendo afeto, querendo receber carinho. Aí um bocado de marmanjo barbudo vai morar com o papai e com a mamãe e empurra dívida no cartão de crédito. Os bancos descobrem a gente, empurra CDC, empurra consignado, os velhinhos tudo devendo, coitado, tudo devendo, tudo devendo. É um absurdo o que fazem conosco em termos financeiros. Tanto algumas famílias que exploram, como a indústria financeira e como as empresas que não investem em planos de previdência. Então, capital biológico, capital financeiro. Aqui, Ricardinho, o que é aqui, Ricardinho? Capital humano. Continua curioso com a vida, continua aprendendo, continua estudando, desenvolvendo novas habilidades. Está aí o Diego na área de tecnologia, que ele deu o exemplo do Pix. Vai, aprenda a fazer o Pix, aprenda a entrar na internet, aprenda a fazer uma live com a família. Capital humano, mantenha a cabeça aprendente. Vamos lá, vamos lá. Capital biológico, capital financeiro, capital... aqui, ó, o do anel, dedo anelar, capital social. Gente salva, gente cura. Grupos são a única correlação positiva no maior estudo transversal da humanidade, o The Great Study sobre sentido da vida. A única correlação positiva para quem disse minha vida está bacana, é afiliações, grupos. Arrume grupo, arrume amigo. E o último dedinho é o capital psicológico positivo. Os 5 capitais. Professor, qual é o capital psicológico positivo? Otimismo realista, esperança ativa. Otimismo realista, esperança ativa, gratidão perceptiva, é um olho de gratidão. E o último dele, a resiliência sábia. Pronto, fechei a mão com os 5 capitais. Eu ainda tenho 5 minutos, rapidinho. Capital biológico, capital financeiro, capital humano, capital social, capital psicológico positivo. Professor, e a outra mão, linda, coisa mais linda, são as 5 dimensões da qualidade de vida, do bem-estar, para qualquer idade, viu? Você que está me escutando, tem 20 anos, não desligue não sai da live não, inclusive chama sua namorada, bora, vem aqui, é para toda idade, é para qualquer idade. São as dimensões do bem-estar, as dimensões do florescimento, estudadas desde 98, o que faz uma vida ter qualidade, ter sentido, ter presença. Primeira delas, emoções positivas. Bondade, amor, perdão, ternura, fraternidade, empatia, solidariedade, amizade, amor, misericórdia, compaixão. Tá tudo aqui, ó. Joinha, emoções positivas. O que eu vejo de amigo meu que está envelhecendo, ficando rabugento, ranzinza, reclamão, aquelas malas velhas sem alça, por amor de Deus, gente, que representação social é essa? Da envelhecência ou da gerontolescência como um povo chato, abusado? Não, a gente é de boa. Como Isabel falou, Maria Isabel, a gente vai ficando muito mais capacitado para ouvir. Então, a primeira emoção positiva. Rapidinho, professor. E a segunda? Qual é a segunda, professor? Ó, é o dedinho quando você diz, estou presente. Participe de tudo, até de eleição de síndico do seu condomínio. E se não tiver ninguém para ser síndico, dê seu nome. Vida ativa, participe de quermesse de igreja.
noite cultural, dança de salão, roda de baralho, trilha ecológica, de tudo. Há muita coisa que você pode fazer a custo zero na sua cidade. Participa! Formação positiva, participação, sentido, propósito. Cada dia é folha em branco. Cada dia Deus nos prepara para milhões de coisas que podem acontecer, mas a gente tem que estar presente. A gente tem que usar uma palavra em inglês que no Brasil é consciência plena, chamada mindfulness. A gente tem que estar presente, a maravilha de viver. O que você ainda pode fazer? Terezinha falou, foi o Diego que falou dos conhecimentos, ou foi a própria Isabel, dos conhecimentos que você pode dar. Você se aposenta como CEO ou como executivo, membro de um conselho de administração, mais. O que é que você pode transmitir para essa galerinha? Que curso você pode criar? De graça, abre o teu YouTube e cria. E disponibiliza. Alguém vai beber da tua fonte de sabedoria, sentido. E aqui, professor, o que seria esse? Este repete o capital social. Relacionamentos. Relacionamentos edificantes, saudáveis. Arrume alguém para chamar de amigo, de amiga. Arrume um grupo para participar. Se você já se interessou pela cultura do Ikigai ou das populações mais longevas do mundo, elas têm isto em comum: afiliação. Afiliação. E o último, professor, o dedinho midim. Eu tenho 1 minuto. O dedinho midim é de engajamento. Encontre aquilo. E quando você faz, não existe tempo, não existe o amanhã, não existe a preocupação com o preço da carne, com a política pública que não tem sido implantada, e você se mergulha naquilo. Você é só presença naquilo, o que lhe leva a um estado, é outra palavra inglesa, de flow, F-L-O-W. O que lhe leva ao flow? Em que você se engaja? Ah, professor, não achei nada, não. Talvez esteja aí pertinho de você, homem. Tem gente que se engaja na jardinagem, criando suculenta. Outra aprende a fazer cuscuz e se engaja fazendo cuscuz. Outro se engaja criando dos netinhos, cuidando dos netinhos. Outro se engaja dando aula, como a professora Terezinha Covas. Outro se engaja encontrando novas tecnologias, ensinando sobre elas, como o professor Diego. Outro se engaja como a Isabel no grupo que ela faz parte, uma inventiva. Se eu errou o nome, depois me corrija, Isabel, que é um grupo que dissemina boas. Eu sei que meu tempo terminou, eu sei que meu tempo terminou. Exatamente. Com isso, eu passo a palavra aos moderadores, agradecendo o convite. Muito obrigado, gente. Maravilhoso, professor Ricardo, maravilhoso. Eu acho, gente, que nós podemos ouvir um pouquinho as perguntas, não é? Para que a gente possa contemplar quem está nos assistindo. Queria só perguntar, professora Terezinha, professor Diego, se querem fazer alguma consideração agora ou se querem ouvir as perguntas e deixar para o final, como preferem. As perguntas, né? Acho que é legal você ter perguntas. Então é isso, Elisa. Estamos à disposição para receber as perguntas de quem está nos assistindo, para interagir, para que seja realmente uma roda de conversa, né? Bastante pergunta. Deixa eu procurar aqui no meu chat, que o meu chat mudou tantas vezes. Deixa eu achar o comecinho. Pronto, Vanderlei Menezes. Vamos direto para a primeira. Os CFA e CRAs não poderiam pensar em ter um projeto, uma iniciativa para recolocação no mercado dos administradores mais? Eu vou passar essa pergunta então para o conselheiro Diego, por favor, como representante do CFA e CRAs. Bom, legal. Pergunta é um desafio sempre, né, Elisa? Eu já estou entrando aqui já na fogueira aí, mas legal, olha só. Nós estamos trabalhando muito forte aqui, nós temos vários conselheiros e conselheiras federais que têm essa iniciativa. A gente vai criar um projeto ligado à parte de talentos, né, para linkar os profissionais com as empresas. Então, através de tecnologia, inteligência artificial, fazer aquele match, né, entre a empresa e o profissional. Então, acho que esse é
em breve, viu, Elisa, vai chegar essa informação que eu espero que atenda a esse projeto. Mas estamos aqui para trabalhar e criar novas iniciativas, é o que o Ricardo falou, né? É fazer, atuar, buscar, porque isso é importante para criar esse contexto e alavancar aí a questão profissional. Mas essa ideia dos talentos, eu não posso revelar ainda muito o que está acontecendo, mas na plenária que aconteceu recentemente, vai ter realmente um projeto, um portal, onde vai existir essa interação entre o profissional de administração e as empresas também, tá bom? Eu espero que a gente consiga vencer esse desafio. Obrigada, Diego. Tá aí sua resposta, Vanderlei. Vamos seguindo aqui no chat, então. Ana Carolina Martins. Os idosos não irão roubar as vagas de trabalho dos mais jovens por conta da experiência? Terezinha, por gentileza. Acredito que não, né? Eu acho que o espaço ele é aberto para todos, né? Aí nós caímos realmente na questão do preconceito e realmente nós temos que ver que existe espaço para essa pessoa mais velha baseado na experiência dele, né? Eu tenho visto, por exemplo, aposentados que criaram as suas MEIs, são PJ, vendem seu conhecimento através de consultorias. Então, o espaço é aberto para todos. Mas a empresa também ela tem que mudar a sua cultura no sentido de verificar que nós temos oportunidades, né? De poder levar essa nossa experiência, tanto técnica, né, como comportamental, para dentro das organizações. E, professor Ricardo, os países asiáticos acatam os idosos como agentes de sabedoria, de experiência e, como tais, são respeitados. Como implementar este tipo de cultura nas empresas do Brasil? É a pergunta do Ernesto Gomes. Eita, pergunta boa! Olha que pergunta linda! Realmente. E o que nós fazemos em termos de gestão do conhecimento no Brasil é um crime de lesa pátria. Nosso profissional se aposenta e o conhecimento dele vai embora. Vai embora. Em 2018, o governo federal editou uma portaria que regulamenta projetos de preparação para aposentadoria. Em setembro de 2018, a portaria número 20, portaria número 12. Mas não pega, porque parece que nos falta como Terezinha fala, este aspecto cultural. Mas cultura se muda. Como é que cultura se muda? A gente começando a fazer o nosso. Professor, como é que a gente pode fazer o nosso? Sua família tem história? Já escreveram o livro da sua família? Seu papai e sua mamãe já escreveu de onde veio? O livro da família dele? Isto aí começa a gente a criar o gosto por começar a sedimentar a nossa sabedoria, o nosso ensinamento. Você que está na sua empresa aí e que vai bolar um evento, que tal chamar aquele profissional que se aposentou e que era o campeão de vendas, para ele contar para a gente o que ele fazia? Percebe que a gente vai fazendo assim, ó, vai dando espaço. Você que me ouve, se afilia em alguma igreja, qualquer que seja, candomblé, espírita católica, evangélica, qualquer que seja, você já pensou em abrir um curso para que pessoas mais experientes, que levou mais pancada na vida, possa falar um pouco sobre resiliência, afetividade, como é que eu saí do outro lado, passando por tanta coisa difícil, porque o exemplo arrasta. Então, tua pergunta foi muito linda. E o nosso Brasil ainda está muito carente disto. Diferentemente dos países asiáticos, agora a Europa está aproveitando muito, a gente não aproveita. Pelo contrário, ocorre o que a Terezinha falou, é visto como um excluído. Ele não tem mais o que falar para a gente. Ele não conta mais para a gente. Ele vira um invisível social. E tem tanta coisa, principalmente na área de inteligência emocional, a nos ensinar. Muito obrigado pela pergunta. Sim. Muito obrigada. Como será o profissional da terceira idade dessa nova geração imediatista?
Vai lá, Diego, responde Yarley Ferreira. Oh, legal. Obrigado pela pergunta. O imediatismo é uma coisa que está muito em evidência, né, nos dias de hoje, porque o telefone celular ele é uma ferramenta que a informação é imediata o tempo todo, né? A gente está conectado com pessoas toda hora, com a família, grupo da família, grupo dos amigos, grupo do time de futebol, grupo da igreja. Então, muita informação, mas o que é preciso é tentar buscar uma priorização disso tudo, né? Priorizar o que precisa ser priorizado, ou seja, entender que você tem que responder a certas demandas que são prioritárias. Não é? O que você tem de prioridade? Eu gosto muito de um projeto, né, que eu faço, que é da ideia de construir uma agenda produtiva. Né? Eu falo muito para as pessoas, sabe, Isabel, Ricardo e Terezinha, e todos que nos assistem. As agendas têm que ter uma visão da semana. Não dá para ter agenda com a visão do dia, porque a sensação é de que eu nunca consigo fazer as coisas. Ou seja, distribui na semana, você vai ver como que vai render a sua vida, como que a sua vida vai avançar. Eu faço isso já há mais de 6 anos, né? Então eu falo para as pessoas, se tem uma agenda ou um caderno com a visão de um dia, é muito amadora essa sua agenda. Então, faça uma agenda produtiva, ampla, chega no domingo, faz uma revisão do que você fez, e aí você priorizando, você vai avançar com tudo isso e vai ficar bem tranquilo, porque as demandas vão vir, né? Elas são eternas. Quem vive vai pagar conta, vai pagar boleto, não tem jeito, tá certo? Energia, água, telefone. Então você tem que segurar essas demandas e administrar tudo isso, tá bom? Terezinha, o Marcos Balbinotti gostaria de saber como quebrar o paradigma do preconceito se não há investimento na educação. Quais são as melhores práticas de respeito aos 50 ou mais no mundo? Justamente o que foi colocado aqui, essa mudança de cultura. O Brasil, principalmente, ele tem uma cultura arraigada na própria família, né? Nós somos colonizados por um país realmente, né, que era muito familiar, onde existia o patrono da família, né, que dava toda a sustentação financeira, e foi atravessando. Mas essa quebra toda ela está baseada na cultura, na mudança de comportamento. Como o administrador Diego falou, eu acredito que o jovem agora, ele possa fazer essa mudança, né? Baseado até nas experiências da própria casa dele, da própria família dele, ele possa fazer isso. Porque, veja, até hoje, quando você se aposenta e continua trabalhando, tem uma palavra que eu não gosto, é o ainda. Você ainda trabalha? Isso é histórico. É isso, não é? Isso é histórico. Por quê? Porque no passado as pessoas se aposentavam, sentavam no sofá e ficavam assistindo às televisões, né, como vocês falaram. E o tempo foi passando. Então, essa quebra toda vai ser baseada na mudança de cultura do próprio jovem. Vou dar um exemplo para você. Eu moro em São Paulo, sou santista. Lá tem uma escola de surf dos 60 anos em diante. Não sei se vocês já viram. Isso é uma mudança muito grande. E eles competem com jovens. E parece que é um nível de igualdade. O que é? A praia, o lazer, a competição, não é isso? Então, eu acredito que essa mudança está na cultura, realmente. Obrigada, Terezinha. Eu vou pedir para a Isabel complementar, porque a gente tem uma pergunta aqui paralela, e eu estou vendo que ela quer se manifestar aqui, eu já te passo mais uma pergunta. Vilma Soares faz o seguinte questionamento. A terceira idade e seus desafios no mercado de trabalho. Como mudar essa realidade numa sociedade ainda preconceituosa? E aí eu abro a palavra para você, Isabel. Sim, como a professora Terezinha já falou, essa mudança de cultura depende muito também das pessoas, né? E de como a gente vai criando esses espaços, a chamada intergeracionalidade. Então, a gente já tem algumas startups, inclusive, que estão vendo que a presença de profissionais mais maduros, profissionais acima dos 45 anos, não necessariamente dos 60, mas também dos 60, que traz benefícios. Porque, como o administrador Diego falou, há coisas que a gente não consegue instantaneamente.
Você tem que ter um processo, ter um amadurecimento. E muitas vezes o jovem, até pela cultura da startup, ele está ali muito no acelerado. E a presença desse profissional mais maduro faz com que os ciclos sejam cumpridos, com que as avaliações se deem, mas respeitando o tempo necessário para que aquilo aconteça, incorporando a cultura da organização. Então, já está se percebendo que esse casamento do profissional júnior com o sênior traz bons resultados. E aí vem as escolas de administração que podem promover isso, as empresas júniores que podem promover isso, né, do profissional mais maduro junto àquela turma que está implementando um projeto. Né? Há várias faculdades aqui na Escola de Administração da UFBA, não sei se já formalizou, mas estava sendo criado um grupo de amigos da escola, não sei que nome ficou, mas o que? Justamente um profissional desse, ele pode ser orientador desses jovens. E aí é um lucro para ambos os lados, porque a pessoa se sente desafiada a aprender a tecnologia, aprender as metodologias ágeis, não é? Que hoje você não pode planejar, acho que nem mais para 1 ano, que dirá para 5, como era quando a gente aprendeu, né? Então, a metodologia ágil, que é necessária, as várias metodologias envolvidas, mas também é necessário que você planeje, que você acompanhe, que você veja o resultado, mesmo que seja num ciclo menor. Então, essa interseção, essa intergeracionalidade é que eu acredito vai quebrando o preconceito. Se tem tempo, eu queria falar uma coisa rapidinho. Eu, quando me aposentei, primeiro eu sofri um choque, que eu me aposentei em agosto, no dia 1º de janeiro, assim que raiou o ano, eu recebi um SMS do Fundo Previdenciário daqui, inativo, recadastre-se. Feliz ano novo, inativo, recadastre-se. Digo, eu inativo, eu sou inativa, tá bom. Aí, bom, mas aí eu fui, logo que me aposentei, eu fiz um estágio de praticamente 1 ano numa aceleradora de startups aqui de Salvador. Participei de projetos com eles, aprendi tudo, né? Desde o que era startup, o que é pitch, o que é hackathon e tal. Nada disso eu sabia, era um mundo novo. Mas me lancei nisso. Não sei, claro, muita coisa, não posso criar, mas essa minha iniciativa, a inventividade, viu, Ricardo? Inventividade, ela é totalmente virtual. A gente começou em abril de 2020 e eu sou a mais velha, tenho 65 anos e meio, e as outras, uma tem quase 60 e tal, somos 4, e é tudo virtual, é live, é roda de conversa, fizemos um encontro pelo StreamYard, com transmissão para o YouTube, para o Facebook, para isso, para aquilo, é tudo virtual. Então, é possível, a gente aprende, tem dia que não acerta nada, mas depois, daqui a pouco, aparece de novo, e assim vamos. Então, acho que estar vivo, estar interagindo, está buscando a colaboração acima de tudo, porque a gente está mudando de paradigma na sociedade. Claro que é uma coisa lenta, mas já não está tão lento. Daquele paradigma da competição para a colaboração. Então, essa colaboração entre as gerações mais velhas e as mais novas, eu acho que é uma janela de oportunidade que nós temos, inclusive, no Brasil, porque é uma forma de que a gente pode se utilizar para encaminhar várias questões que se persistem há anos e que, com auxílio desse conhecimento, muitos obtidos através de recursos públicos. A gente tem aí, como o Ricardo está trazendo, carreiras que são de empresas públicas, várias que nós conhecemos, de universidade, Banco do Brasil, Caixa Econômica, telefônicas, e que são investimentos públicos na formação desses profissionais, que hoje estão aí ativos, com capacidade, com conhecimento, e que a gente está querendo deixar em casa de pijama, porque a gente é muito rico, não tem problema nenhum. A gente precisa acordar para isso e utilizar e encaminhar esses talentos, esses conhecimentos em prol de determinadas questões que ainda vivem até hoje, e de orientar melhor e de ter um futuro melhor para o Brasil, não é? Então, é isso que eu entendo, que pode haver, eu tenho essa visão, esse sonho, que acho que talvez seja uma utopia, mas de que esses nossos talentos, aí me incluindo, possam ser mobilizados e aplicados para se reverter o quadro, principalmente gritante, de desigualdade social que nós temos. Então, é isso. Queria pedir, se
for possível ainda, Elisa, para que os nossos convidados façam suas considerações finais e a gente assim possa encerrar. Ainda tem alguma pergunta? A gente aí? ainda tem tempo, Isabel. Temos perguntas e temos um tempinho, então eu vou fazê-las aqui. Pode falar. Antes disso, eu gostaria só de ler uns recadinhos aqui. Tem muita gente no chat falando que o Jimmy é sensacional e carismático nas Libras. Um abraço, então, para o Jimmy que está ali. Muita gente falando também que o CFA escolheu uma pessoa da terceira idade para um fórum da terceira idade. Pessoal, só digo uma coisa para vocês. Tudo é providência, nada é coincidência. Tá aí o Jimmy, então. Um abraço para ele. E nós vamos continuando aqui, então, nas perguntas. A Lídia Maciel gostaria de saber como os gestores mais novos, enquanto tomadores de decisões estratégicas e agentes de mudanças em suas organizações, podem implementar ações favoráveis aos profissionais mais maduros. Quem gostaria de responder essa pergunta? Diego. Bom, eu posso responder, tranquilo. Diego, por favor. Existe o choque de geração, é uma coisa que não tem como dizer que não existe, né? Existe. Isso aí, a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas eu acredito que o que o Ricardo falou muito bem aqui, de desenvolvimento humano, né? De inteligência emocional, psicologia positiva, de aprender a perdoar, de ter paciência. Então, o jovem, eu não falo do jovem de forma geral dos 20 anos, não. O jovem que trabalha com alguém que tem uma idade um pouco maior do que a dele, inclusive, não é? Que está numa posição ou acima da dele ou abaixo da dele também. Isso, às vezes, é muito comum. Tem um profissional que é um dirigente de uma empresa e tem na sua equipe uma pessoa com idade mais avançada. Então, tem que ter paciência, conversar e, às vezes, criar indicativos para que essa pessoa possa sair dessas questões mais turbulentas ou buscar a sua própria aposentadoria. Né? O que eu tenho enxergado muito, sabe, Elisa, é que existem realmente muitos conflitos hoje em dia. Eu converso isso muito com o nosso presidente aqui do CFA, o Mauro, com o Rogério. É uma questão de liderança, não é uma questão de responsabilidade. Então, ninguém gosta de ser puxado pelo beiço, né? O Rogério fala muito isso. Porque você não aguenta, né? Ninguém é cavalo, ninguém é animal, ninguém gosta de levar chicotada. E a gente sente muito isso no nosso país, infelizmente, por posições de cargo, porque o cara tem uma caneta e ele acha que com essa caneta ele pode fazer tudo na empresa. E não pode, porque ou alguém vai estar fingindo que está trabalhando, o cara está fingindo que está dirigindo, e aí esquece-se muito, né, Maria Isabel, Terezinha e Ricardo, que as organizações têm a parte mais formal da estrutura organizacional, toda bonitinha, com dirigentes e tal, e tem a estrutura informal, onde, na verdade, muitas vezes o cara que limpa os banheiros da empresa e faz faxina, ele é o presidente da empresa. Ele é o cara que manda na galera, né? Ele sabe de tudo da galera tal, e então você tem que ter tato para essas coisas. O que falta muito é isso, sabe? Mas esperamos aí que, não sei se a minha geração vai conseguir, mas eu espero que a geração aí dos meus filhos consiga avançar um pouco mais, né? E a gente tem, talvez, né, pedir a Deus que Ele traga aí realmente pessoas de qualidade. A gente tem muita gente boa, eu sei, a gente não pode ser pessimista, mas avançar nisso, sabe, Elisa, com temas de liderança, né, nessa faixa etária e na faixa etária dos jovens também. Tá, eu queria aproveitar, não sei se a gente vai terminar, mas na abertura a Maria Isabel falou do meu livro, Administração em Pauta. Tem aqui nos canais do CFA também, tá? Vocês podem procurar lá no site do CFA. E lá no meu Instagram, eu botei no linkzinho da bio lá, para a pessoa baixar o livro. Então vai no meu Instagram, @DiegoDaCosta_DC, e pode baixar o livro em PDF também, à vontade. Eu quero o seu livro também, viu, Ricardo, para a gente compartilhar algumas coisas aí, tá bom? Obrigado, tamo junto aqui. Obrigada, Diego. Tinha até um comentário aqui no chat falando um pouquinho disso que você estava dizendo agora. Deixa eu ver se eu acho o nome dela. Régia Cristina Macedo da Silva. Tem um filme que fala dessa temática, bem legal mesmo. Chama Um Senhor Estagiário. E aí ela lembrou desse filme, eu já assisti, é muito bacana. Se vocês não viram, então fica a dica. E agora a próxima pergunta, Yarle Ferreira. A respeito das tecnologias, como um gestor deve envolver o profissional de mais idade? Vou passar para o professor Ricardo. A primeira coisa que esse gestor tem que fazer é esquecer que ele tem um profissional de mais idade. Porque aí também tem um preconceito nisso aí. Ah, meu Deus, aquele ali de cabelinho grisalho, como é que ele vai enfrentar? Olha, eu fui gerente de capital humano da diretoria de tecnologia do Banco do Brasil por 8 anos.
E o Banco do Brasil trocou o modelo de negócio dele de agência pelo celular. E nós tivemos que treinar 100 e tantos mil funcionários, dos quais um monte deles acima dos 50 anos em tecnologia do mobile. Aprender no mobile. E sabe o que a gente fez? Esqueça o cabelo grisalho. Todo mundo é um ser aprendente. É só encontrar a forma, a andragogia. Como o adulto aprende pela experiência, pela vivência. Encontra um jeitinho. E quando ele chega, saia de perto, viu? Saia de perto. Faz que nem a Isabel aí, que já está produzindo live via o StreamYard aí, que não é para todo mundo, não. Não é tão fácil, não. Então, gente, é só perder isso, dessa barreira geriátrica. Não, mete os peitos, chama, vou te dar um curso aqui para tu entender um pouquinho de Excel avançado. Vem comigo aqui. Até porque... será que é só dele? Será que essas tecnologias que mudam minuto a minuto, a dificuldade é só quem tem o cabelo grisalho? Será que certamente não, né? De preconceito? Então, bota os peitos, vai-se embora, abre uma sala de aula, traz as novas tecnologias, bota todo mundo na mesma sala, como a Isabel falou, né? E o cabra chega, aprende, nem que seja por osmose. No Banco do Brasil tinha a turma da máquina de datilografar, dizia, não, meu negócio é que é máquina de datilografar, não quero saber desse negócio de ligar computador. A gente tem que ter curso de microinformática básica, lembra? Ninguém mais dá curso de microinformática básica, todo mundo já aprendeu o ponto. É assim, gente, aprende mesmo, aprende por osmose. Agora, se você botar uma barreira que o outro não vai aprender, esta tua profecia realizadora já vai impactá-lo, tadinho, coitado, ele já vai entrar perdendo. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Isabel, por gentileza, responda o Cássio Rodrigues. Como as organizações devem agir durante a transição para a aposentadoria para facilitar a adaptação? Essa era mais para o professor Ricardo, mas vai me deixar com ela, eu respondo. Eu acredito que, primeiro, né, aqueles pontos que foram elencados, que são necessários, tem que constar de um programa. A gente aqui na Bahia, o governo do estado, tem um programa de preparação para a aposentadoria, que nem todos vão, porque a gente descobriu uma coisa, esse encontro que a gente fez, a primeira pergunta era assim, o que você quer ser quando envelhecer? Parodiando a música. Por que quando envelhecer? Porque meus amigos, que são de minha idade, uns mais velhos, uns um pouco... ninguém é velho, tá? Velho é o outro. Então, tem um pouco isso. Então, o programa, ele não surte tanto efeito porque as pessoas não vão, porque acham que aquilo não é para ela. Já começa o preconceito, é nosso mesmo. Não é? Que a gente não é diferente, a gente está nessa mesma sociedade. Então, uma coisa da preparação, eu acredito que é ter esse programa, que o quê? São lives, são palestras, são oficinas, a gente fez oficinas, não é? Da parte financeira, às vezes a pessoa se esperar 6 meses, 1 ano para se aposenta em melhor condição, mas nem analisou isso. Não é? Então, ensinar o que precisa ser considerado também na hora de uma aposentadoria. Pensar que atividade se vai desenvolver após a aposentadoria. Pode ser a dança, a viagem, o que seja, mas já começar a estudar aquilo, a se inserir naquele meio, a criar esses relacionamentos que o professor Ricardo trouxe, não é? Já ir tendo uma certa transição para essa aposentadoria. Quando eu ia me aposentar, eu sou advogada também. Quando eu ia me aposentar, um amigo meu disse assim, você vai se aposentar, como eu era auditora fiscal, não podia ter OAB. Então, você vai se aposentar sem fazer o teste da OAB? E se você não passar? Aí eu digo, tá bom, aceito o desafio. Aí fui me preparar para fazer o teste da OAB, achei que ia passar lá para diante, passei no primeiro, tá entendendo? Mas
Quando eu me aposentei em agosto, em dezembro eu recebi minha carteira da OAB. Não fiz ainda nenhuma atividade forense com ela, mas me aposentei com a carteira. Então, se eu me aposentasse para daí, o curso foi difícil, viu? Ir para aquele curso, naquela sala, todo mundo... Eu já fiz direito, eu entrei na faculdade de direito, eu tinha 40 anos, né? Então, já foi, mas meu curso foi um presente. Essa convivência aí foi um presente. Mas a convivência do pré-OAB, não, porque já é outra mentalidade. Mas, assim, me preparei para fazer isso. Então, eu acho que as empresas, o que precisam fazer é promover esses insights, né? Como que alertar nessas várias áreas. Tem um programa de preparação para aposentadoria. E as pessoas também entenderem que a vida é de cada um de nós, né? Então, a empresa tem que fazer, mas quem tem que fazer em primeiro lugar sou eu. Tá entendendo? Quem tem que fazer em primeiro lugar sou eu. E se tiver a empresa e tal, ótimo. Né? E chamar quem está ao meu lado, mas cada um, como também o envelhecimento saudável. Quem tem que preservar a minha autonomia, se interessar em que eu possa ser uma pessoa autônoma durante a vida toda, até o tempo que tiver aqui na Terra, sou eu, em graus diferentes, mas o que for possível, o máximo possível. Para isso, eu tenho que seguir aqueles pontinhos também, né? Do cuidado com o corpo, do financeiro, de gerir minha própria vida para não estar tendo que dar meu cartão para A para B. Então, essas coisas todas, a gente, à medida também que vai refletindo e que vai convivendo, vai passando a considerar e a trazer para a nossa própria experiência. Isabel, nós já entendemos, tá? Fique tranquila que nós já entendemos por que colocaram a senhora de moderadora neste painel. Tá tudo certo mesmo. Uma inspiradora, gente. E para quem não teve um direcionamento para a aposentadoria, por onde deve começar, Terezinha? Pergunta da Paloma Salles. Veja, eu sempre penso que nós temos que... a nossa história de vida, ela não tem um final. Ela tem um final, claro que a gente já sabe qual é. Mas quando nós nos aposentamos, nós temos que deixar preparado já algo para dar continuidade. Eu sou muito da segunda profissão, sabe? Foi o que eu fiz, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, sabia que eu ia me aposentar em breve, já estava ministrando aula e já estava me preparando para a carreira docente. Então, ou seja, a preparação ela é individual, como foi falado aqui. Cada um tem as suas opções, opção de trabalho, ou de lazer, ou de voluntariado, como foi falado inicialmente. Então, cada um tem a sua história a construir, mas sempre com qualidade de vida, né? Eu tinha preconizado na minha biografia internacionalizar minha carreira em algum momento. E o momento chegou há 3 anos atrás. E foi uma felicidade muito grande para mim, foi gratificante. E isso eu dou de exemplo a vocês, eu nunca senti vontade de parar. Ainda não tive essa vontade. Eu fazia planos de acordar naturalmente. Mas não consigo. Eu durmo já pensando na inovação, em algo novo para eu poder aplicar. Então, as pessoas têm que se preparar para isso, né? Não para a velhice, mas para dar continuidade à vida, né? E morrer com dignidade, né? E deixar um legado, porque eu vejo assim, nós, né, somos docentes, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo um aluno meu, ex-aluno, diretor de uma empresa. Eu falei, tá ali tem uma formiguinha que eu deixei com ele, né? O meu colega também contribuiu, eu tenho muito orgulho dessa juventude, né? Então, eu acho que cada um tem que construir a sua história, independente de antepassados ou não. Obrigada, sensacional. Parabéns para vocês duas pelas respostas. Eu vou passar a próxima aqui para o Diego, tem a ver com tecnologia, é o Vanderlei. Bem que poderíamos ter um incentivo para o surgimento de startups mesclada de jovens e da turma da maturidade. Sairiam bons produtos? O que vocês acham? Diego, por favor. Com certeza, não tenho dúvida. A Maria Isabel falou muito bem disso aqui agora há pouco, né? Da iniciativa que ela buscou, né? Das teorias de startups, né?
da ideia aí de pitch, né, hackathons e outros movimentos que são tão bacanas aí, que aconteciam antes da pandemia, agora acontece muita coisa online legal. Então, nos canais do YouTube aqui, você pode, não só no CFA Play, que já tem muito conteúdo também, mas você pode buscar no CFA Play e buscar em outras plataformas, muitos eventos, muitas palestras sobre inovação, empreendedorismo. A gente teve agora recentemente aqui no CFA a semana temática de empreendedorismo, sensacional, é só buscar aí, né, dar uma olhada em vários temas interessantes. Ou seja, o profissional ele precisa fazer o que a Terezinha comentou agora há pouco, não parar de buscar informação, de buscar iniciativa, mas acima de tudo preparação, né? Porque é a constância, gente. A gente nunca vai estar preparado completamente, né? Isso é o bonito da vida, porque se fosse assim, eu já fiz um curso, já fiz um mestrado, doutorado, acabou, pronto, eu estou garantido, e a gente não vê isso na realidade. Independente se você tem doutorado ou pós-doutorado, ou se você tem apenas um nível fundamental, eu não estou falando sobre formação acadêmica, né, no geral, estou falando de atitude, de vontade de fazer, né? Por coincidência, hoje eu fui engraxar meu sapato e me chamou a atenção porque o engraxate estava de gravata, arrumado, tal, um diferencial, e eu fiz porque o cara estava diferenciado, não é aquele cara jogado, entendeu? Ele era engraxate, né, que não desmerece a atividade profissional do cara, mas assim, estava arrumado, estava inovando. Eu vejo pouquíssimos engraxates engravatados, né? Então o cara estava inovando no processo, criando um caminho. Então, assim, é um exemplo, e outros exemplos que vocês podem pensar em fazer, né? Pensar em dinamizar. Agora, tem que ter muito cuidado, porque é importante essas conexões, porque as startups elas morrem muito rápido, né? O nível de mortalidade é muito rápido da startup. Então, por isso que é importante conectar com profissionais de administração, que são os profissionais que cuidam da gestão, da parte humana. Então, não é só tecnologia, não é desenvolver uma plataforma, isso aí tem muita gente fazendo. É cuidar da parte emocional e do humano. Então, nós da administração temos esse papel e estamos cumprindo muito bem isso aí. Então, estamos aqui para isso. Obrigada, Diego. E a próxima pergunta, da Thelminha, ela já até colocou aqui, ó, professor Ricardo. Para fazer concurso tem que ter experiências. Para isso precisa, de certa forma, ter idade. Mas para a seleção está velho. Isso não é perverso e contraditório? Totalmente, né? Assim como quando você vai fazer seleção para um cargo gerencial de uma mulher, perguntar se ela tem pretensão de ter filhos. Ora, se você faz essa pergunta para esta mulher, por que você não faz para o homem também na seleção? Ele tem pretensão de ser papai, né? Então, muito boa a tua pergunta. Então, assim, tem perguntas que enviesam o processo, que no bojo dela está uma raiz de preconceito. Uma raiz de preconceito. Nós temos que saber que nós estamos entrando na economia grisalha. No mundo todo, um mundo de novos negócios estão começando a serem criados para o que se chama de economia grisalha. São os sessentões que estão chegando a 100 anos. Os sessentões que Isabel citou, que foram para a Revolução, queimaram calcinha, sutiã, no final da década de 60, pedindo abertura, o fim do preconceito. Lembram? Lembram? Pessoal, eles hoje estão chegando aos 100, são eles que estão puxando a Revolução Grisalha. Isso tem que entrar nos processos seletivos, nas capacitações, no dia a dia do mundo do trabalho. Acabou, gente. Acabou eles e nós. É tudo junto e misturado agora. E aí as organizações precisam se reinventarem nisto tudo. Você vai abrir uma empresa em Copacabana, por exemplo, se você não considerar o perfil do seu cliente, que é septuagenário, você está fora. Se você vai abrir uma empresa na Asa Sul, em Brasília, e não considerar a faixa etária do seu cliente, está fora. E daqui a 40 anos, esta faixa etária não vai ser mais a ponta da pirâmide, é a base, pelo que já foi falado aqui, diminuição da natalidade, expansão das tábuas de expectativa de vida e longevidade. Então,
são perguntas capciosas e foi muito bom você ter trazido para este nosso debate. Perguntas que em processos de entrevista de seleção, elas são indevidas e carregam preconceito. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada, Ricardo. Nós estamos chegando ao fim desse painel aqui, dessa roda de conversa. Eu gostaria de parabenizá-los. Vocês responderam aí bastante pergunta dos nossos internautas, isso é muito importante. Parabéns, Maria Isabel, pela condução aí da mediação. E eu deixo aqui agora um espaço para vocês fazerem suas considerações finais. Vou começar então pela Maria Isabel. É isso, eu acredito que, realmente eu acredito na colaboração e na cocriação. E acho que um encontro como este, ele é tão mais rico quanto a gente possa incorporar e refletir e vamos dizer assim, tecer as considerações com as de quem está nos ouvindo. Né? Ficou um gostinho, a meu ver, de quero mais, viu? Você pode deixar seus contatos, tá? Vou pedir para cada um de vocês, caso então, alguém queira entrar em contato diretamente. Aí. Tá bom, tá certo. Vou passar. É para passar agora? Pode falar suas redes sociais. Eu vou passar o da minha iniciativa, Inventividade. O site é inventividade.com e as redes sociais, projeto.inventividade. O YouTube, onde estão as palestras do encontro da semana passada, é Inventividade. Lá estão as palestras desse encontro que foi do dia 26 ao dia 29. Pela Inventividade, vocês falam comigo. Mas meu zap é 988997530. Obrigada, então, Maria Isabel. As ordens, viu? Muito obrigada. Terezinha, por gentileza. Imensamente aos companheiros aqui, aos colegas, por essa oportunidade de troca e de aprendizagem muito grande, viu? E vamos entrar em contato. Muito obrigada. Tá bom, obrigada, Elisa. Terezinha, por favor. Bom, eu agradeço bastante a oportunidade de ter estado aqui com vocês, os participantes também que estão nos assistindo, e vamos quebrar os paradigmas. E esse gostinho de quero mais, ele pode ser realizado em todas as regionais, né, em todos os conselhos, e que nós possamos nos reunir mais outras vezes para dar continuidade a essa discussão, independente do EMBRA, né, o Conselho Federal de São Paulo à disposição. Então, eu agradeço bastante, foi muito produtivo. O meu contato, o WhatsApp é 11 99621 4362. Um abraço para todos. Obrigada, Terezinha. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Diego, por favor. Bom, Elisa, obrigado, Maria Isabel, Ricardo, Terezinha, todos que perguntaram. Realmente eu levo como uma verdadeira crença que nada é por acaso, né? Essas conexões, essa interação, Deus ele proporciona que a gente possa avançar cada vez mais, e eu estou muito feliz de estar aqui entre pessoas tão especiais, né? A Maria Isabel lá de Salvador, aqui, quer dizer, aqui vizinho, né? A Sergipe, bem pertinho, a Terezinha também. Terezinha, manda um abraço para o Kiavenato, que é um cara sensacional, viu? Para o nosso presidente do CRA São Paulo. E, Ricardo, também a gente vem sempre a Brasília pelo Conselho Federal, venha nos visitar aqui no Conselho Federal também, né? Parabéns pela explanação. Bom, meu contato é 79991774545. E lá no meu Instagram, a gente faz contato e trabalho também, é o @DiegoDaCosta_DC. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo debate, que a gente precisa continuar isso aqui, né? Estou realmente um gostinho de quero mais. Um abraço, obrigado. Amém, Diego, muito obrigada. Professor, por gentileza. Eu queria finalizar dizendo que a esfinge está errada. A esfinge de Tebas perguntava, quando as pessoas iam entrando em Tebas, quem é que quando nasce tem 4 pernas, quando está no meio-dia tem 2 pernas e quando anoitece tem 3? Édipo acertou, Édipo não foi comido pela esfinge lá, porque Édipo disse, é o homem que quando é pequenininho engatinha, quando ele é adulto anda com 2 pernas, e quando ele está velho anda com 2 e uma bengala. Bengala coisa nenhuma. E se a gente tiver que usar bengala, ela é como um cajado, é para apontar caminho, é para abrir caminhos, ou então para danar na cabeça de quem quer fechar caminhos para a gente, para nos defender como pessoas que na sociedade precisam ser incluídas.
Não é aceitas, não, é incluídas. Essa é a minha palavra. Édipo está errado. É um cajado. Não é uma bengala. Meu contato é meu nome completo, sem o S. Ricardo de Faria, sem o S, Barros. Aí você me acha no Instagram, Facebook, LinkedIn, no meu blog, o Bode com Farinha. Meu blog é o Bode com Farinha. No meu YouTube, você vai botar meu nome completo que acha. E lá tem meu celular. Muito obrigado, Isabel, Terezinha, Diego. Muito obrigado, nossa querida apresentadora. Amei. E para todo mundo que está ouvindo, faça da sua bengala um cajado. Que bacana. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E você que nos assiste, o tema era: você está preparado para se aposentar? Se você está preparado, eu não sei, mas que depois desse fórum você está mais preparado, eu tenho certeza, porque foi sensacional, não foi?